Olá, bom dia Rio Grande do Norte! Está começando mais um Casa Estilos e é muito bom contar com a sua companhia. No programa de hoje você vai conhecer o projeto de arquitetura e ambientação feito pelos arquitetos Rodrigo Gurgel e Rita Pinheiro para uma casa que ficou um espetáculo. O arquiteto Leonardo Maia apresenta um projeto para restaurante cheio de estilo e personalidade. Tem projeto para a casa de praia desenvolvido pela arquiteta Gracita Lopes. Uma visita ao ateliê do artista plástico Francisco Eduardo, matéria super bacana, hein? Na hora de construir sua casa, cada detalhe é importante, viu? Desde a posição do imóvel até a ambientação, tudo deve ser feito visando o seu conforto e o seu bem-estar. Veja na matéria que gravamos com os arquitetos Rodrigo Gurgel e Rita Pinheiro como eles desenvolveram um projeto residencial que ficou tudo de lindo. O projeto dessa casa é um projeto diferenciado. A gente pensou em criar linhas retas, uma arquitetura bem moderna e contemporânea, de forma que a gente conseguiu, com um destaque muito grande, utilizar o vento a nosso favor. Porque no caso, esses terrenos eles eram um pouco complicados, a ventilação, e a gente conseguiu uma solução arquitetônica bem interessante, que foi criar uma casa na diagonal, que na verdade até o nome da casa pra gente, a gente chama essa casa de casa diagonal. Um dos conceitos iniciados com o nosso cliente é que ele queria uma casa que tivesse jardim, e não que o jardim fosse só apenas o resultado de uma lateral da casa, alguma coisa desse tipo. Então, além de aproveitar a ventilação muito bem, a ventilação entrando praticamente em todos os cômodos, a gente criou a casa de forma que ela tem as laterais triangulares, por estar na diagonal. E aí, com essa diagonal, a gente conseguiu criar grandes áreas de jardim, de paisagismo, de piscina, de área de lazer. Na verdade, o conceito ecológico nasce no projeto arquitetônico, né? A decisão arquitetônica, na verdade, é muito mais importante do que qualquer outro dispositivo que você venha utilizar dentro de uma casa. Mas além disso tudo, a gente criou vários dispositivos ecológicos para casa, como por exemplo, o piso é atérmico, toda a área externa tem piso atérmico, ou seja, se for de meio-dia, um sol muito forte, você consegue pisar e esse piso ele é frio, tem uma sensação de ser um piso frio. Outro dispositivo que a gente criou, além de ter a grande ventilação, a gente criou portas enormes, então a gente tem porta na casa com 12 metros de largura, temos portas com 6 metros, então são portas realmente gigantes que isso aí dá uma condição muito boa térmica para dentro da casa. Uma outra condição também foi o dispositivo do brise solar que a gente criou. É um brise que, na hora que a gente colocou a casa na diagonal, em um certo momento ela recebeu um pouco de sol da tarde, mas aí a gente conseguiu, com esse brise, eliminar esse sol e criar também uma área bacana de ventilação. Essa casa, na verdade, ela tem um ambiente só, né? Porque o jardim, por ser super grande, tem uma sala enorme, ter uma outra área de lazer, todas elas são integradas. Então a família pode utilizar toda a casa em sua integridade. Por exemplo, a sala junto com todas as áreas de lazer que tem. Um ponto interessante da casa é a utilização realmente do revestimento de fachada. Quando a gente foi fazer esse projeto, que a gente sugeriu essa pedra, criou até um dilema com o nosso cliente e a questão da durabilidade, se realmente tinha essa coisa, se conseguiria ser realmente tão durável quanto ele esperava. E a gente só deu um exemplo. A gente falou para ele que a Basílica de São Pedro em Roma é toda de travertino romano, que é a pedra que a gente utilizou aqui. Então essa pedra já tem centenas de anos e a durabilidade está comprovada mais do que suficiente. Então realmente foi um destaque muito grande, o que melhorou até o impacto visual da casa também, com esse material tão nobre, deixou a casa mais sofisticada. Tem linhas retas, tem uma coisa mais minimalista. A gente tem, embora sejam peças grandes, essas peças são vazadas, como por exemplo aqui da fachada. Então a gente consegue criar essa linguagem, muito embora tenha um conceito pesado de concreto, até a própria palavra, mas aí a gente também consegue criar leveza com a decisão arquitetônica, com o traço, com o projeto e tudo que a gente faz para tornar um projeto tão legal. O pedido especial foi fazer uma casa para receber, então o partido inicial para tudo foi isso. E que tivesse a personalidade deles,
criasse uma ambientação que realmente mostrasse como são os proprietários. Fazer a ambientação dessa casa foi muito bacana, muito interessante, fluiu muito bem, porque os proprietários eles já sabiam exatamente o que queriam. A gente usou um tom mais bege no piso, no porcelanato. Na área externa a gente usou um piso térmico, que ele já é um puxado para o branco. Nas paredes a gente usou o mármore, que é o travertino, que também vem dessa nuance das cores neutras. E dentro dos banheiros, seguindo o mesmo padrão. Na escada, o detalhe ficou no degrau, que a gente fez um degrau que ele solta da parede, então a gente tentou usar um guarda-corpo mais discreto possível, porque de fato a gente queria que a escada fosse o plano principal. A gente integrou os ambientes usando a cortina de vidro, que são essas portas corrediças que integram todos os 3 ambientes. Por que os 3? Porque a gente está usando os 2 recuos laterais e a sala, que é o ponto central. Então, assim, querendo usar a casa num todo para um evento, ela tem toda a casa integrada. Ou então ela pode estar fechando as portas, fechando as cortinas e criando ambientes distintos. Nas áreas externas, a gente criou um ambiente de convivência na lateral direita, né, com a mesa redonda, um ombrelone para ficar um espaço bem bacana, tanto durante o dia como à noite, com sofás também bem aconchegantes. E já na área da piscina, aquela coisa mais pensada para um churrasco. Então é uma mesa com cadeiras para próxima à churrasqueira, as cadeiras de piscina. Então assim, tudo com cada coisa no seu lugar para também não ficar algo tão cheio de móveis, mas ainda assim bem confortável. O projeto de iluminação, a gente criou cenários, né, que você pode, durante a noite, no final do dia, a casa já toma outra forma, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente foi bem pontual nas luminárias. Procuramos usar a iluminação toda em LED, tentando destacar elementos da casa através da iluminação e deixando a iluminação confortável. Essa casa, pra gente, ela é um dos nossos xodós. A gente gosta muito, assim, ela ficou realmente como a gente pensou, planejou. Assim, o cliente confiou e acreditou muito na nossa proposta desde o início. Então, assim, tanto a parte arquitetônica como a parte de decoração foi muito fiel ao projeto. Eles foram muito participativos, aceitavam nossas opiniões, como a gente também aceitava a opinião deles. Então, foi um projeto que fluiu muito bem. Na verdade, viver bem é a reunião de todos esses conceitos, né? Você tem uma casa bacana, você poder chegar em casa e ter um lazer na sua casa, tudo que você espera fora você encontra na sua residência. Então tudo isso, todas as questões, aí é um papel fundamental do arquiteto, é você trazer o bem-estar. Nós somos contratados para dar bem-estar para os nossos clientes. Gostou, né? Realmente ficou lindo, show de bola. Parabéns, Rodrigo e Rita, pelo projeto. No próximo bloco, você vai conhecer o projeto do arquiteto Leonardo Maia para o restaurante Nau. É rapidinho, volto já. E você que é fã do nosso programa também pode nos acompanhar no Facebook, hein? Todo dia tem novidade. Visite nossa fanpage, tenho certeza que você vai curtir. O melhor da arquitetura, decoração, design, paisagismo, arte, gastronomia
e imóveis você encontra sábados às 9 horas da manhã aqui na TV Ponta Negra. Ir a um bom restaurante pode ser mais do que apreciar a boa gastronomia. É também sentir a atmosfera e o conforto que o ambiente proporciona. E tudo isso foi muito bem pensado pelo arquiteto Leonardo Maia para o restaurante Nau. Dá uma olhada. A nossa história com o Nau começou há 5 anos atrás, aproximadamente, entre 2009 e 2010, com a contratação do Nau João Pessoa. Os restaurantes da rede, de todo o grupo Nau, devido ao fato de reproduzirem comida especificamente de frutos do mar, existe a característica de sempre utilizarem elementos náuticos na formatação dos restaurantes. Então, no caso até do início da elaboração do conceito inicial do Nau, aqui em João Pessoa, nós já criamos elementos característicos que fazem parte desse universo marítimo. E aí, quando nós fomos convidados a replicar esse modelo do Nau na proposta de Natal, nós fizemos uma visita em campo, no terreno, e aí nos apresentaram aquele terreno imenso, aquele mundo de terreno. E aí ele tinha uma topografia muito interessante, uma vez que ele tinha um declive sutil, mas assim, devido ao fato do terreno ser muito grande, se tornou um declive relativamente acentuado. A partir daí, nós começamos a elaborar o conceito e dentro dessa fase de elaboração, nós buscamos que elemento marítimo, qual seria dessa vez o elemento náutico que nós traríamos para o restaurante. E aí nós começamos a fazer pesquisas, trazendo à tona inúmeros elementos do próprio universo marítimo para o processo de concepção e chegamos numa rede de pesca, numa grande rede de pesca que envolveria todo o restaurante. E aí nós apresentamos a proposta para eles. Foi super bem aceita, eles ficaram um pouco assustados com a escala, com a grandiosidade, com a complexidade, dessa vez, da elaboração da estrutura, mas fomos adiante. E aí procuramos um engenheiro hipercapacitado, que já trabalha conosco e trabalha também com o grupo, que é Sandro Cabral, e aí fizemos os cálculos estruturais, o desenvolvimento através de outros softwares para a concepção dessa rede, e aí o ponto-chave, o elemento-chave estava definido. A partir de então, a gente distribuiu o programa de necessidades do restaurante em blocos sólidos, com arquitetura bem perene, uma arquitetura bem minimalista, adornada apenas por materiais hipercontemporâneos, que é a madeira, o concreto, sinergia, né, na verdade, são materiais que têm uma conexão infalível. E aí nós fizemos a distribuição espacial desses blocos, onde a gente teria lounge, bloco de nave principal, bloco de serviço e um bloco para o salão de eventos. A partir daí, nós fizemos o caimento dessa rede em todos esses blocos. Então, foi a partir daí que a gente começou a fazer a brincadeira, vamos dizer assim, no prédio. Porque foi a partir do caimento dessa rede que a gente determinou onde o prédio ia ter porosidade, onde o prédio ia respirar. Então, a partir desses momentos onde a rede cai, foi que foram determinados a questão de onde seriam vazios. E a partir desses vazios é que a gente tinha realmente recursos de claridade, recursos de luminosidade, bem como ventilação e, logicamente, seria o próprio movimento em si do prédio, né? O próprio jogo de abertura. E aí também, a partir disso, nós fizemos um grande domus no meio do restaurante para que as pessoas, ao estarem jantando, ou as pessoas num dia menos quente, digamos assim, a partir do momento que a gente não precise ter a cortina, a tela solar fechada,
Então, elas teriam a visão daquela rede. E aí começamos, através da união desses fatores, a elaborar a proposta. O grande e último ponto-chave para a gente foi o quê? Tomar partido da topografia do terreno, que tem um declive, e fazer com que os blocos, principalmente a nave principal, ele pairasse sobre esse terreno, de modo que eu estaria respeitando a topografia do declive, então, do terreno em si, e a partir daí teríamos um grande balanço. A rede ela não respeitaria esse balanço, ela furaria, ela perfuraria o prédio e cairia nessa grande lâmina d'água. Que é a partir daí que a gente tem aquele frescor da água, é a partir daí que a gente tem aquelas passarelas que interligam os blocos entre si, e é a partir daí também que a gente traz um pouco mais de outro elemento marítimo, que é a água. A partir de então, a gente começou a juntar N fatores, que foi elementos já existentes nos outros naus. A escotilha, a grande escotilha de vidro, que denuncia exatamente o preparo da cozinha. As luminárias, né, em forma de canoa, da gama de materiais, conforme eu falei, das conchas existentes nos banheiros, dos revestimentos em si e dos jogos de materiais. Acredito que a grande sacada, então, foi a própria rede em si e a topografia do terreno, que realmente nós tentamos preservar ao máximo. O restaurante ele tem uma distribuição espacial, onde a gente tem diversos ambientes distribuídos em setores diferentes. A gente tem o lounge de entrada, que é um fator também característico do restaurante, uma vez que a gente tem filas de espera, uma vez que a gente tem situações onde o cliente precisa aguardar um pouco a liberação da mesa. E nesse lounge a gente também buscou trazer um pouco de conforto visual, porque é ali que ele petisca o primeiro drink, é ali que ele tem o primeiro contato com o restaurante. Um bloco de eventos, que tem uma capacidade para até 150 pessoas. O bloco logístico e de serviço, que tem um complexo programa de necessidades, porque a gente tem inúmeras câmaras frias, setores de preparo, pré-preparo, recebimento, setor administrativo, setores de funcionários, digamos assim, e a nave principal, que essa nave principal é aquela que paira, que tem um balanço bem generoso e é aqui realmente é o carro-chefe, digamos assim, da volumetria do restaurante. Eu costumo dizer que a nossa grande satisfação pessoal talvez não seja o resultado arquitetônico em si, mas sim a integração que a gente acredita que ele elaborou com a paisagem urbana de Natal. Porque assim como o movimento das dunas, assim como a topografia da cidade de Natal, a gente acredita que o terreno e o próprio prédio em si foi inserido de uma forma muito respeitosa, porque a gente tem grandes vazios, áreas permeáveis, a gente tem recuos além da taxa solicitada, a gente tem, enfim, uma intervenção espacial extremamente respeitosa. E acredito que esse jogo de arquitetura com respeito no tocante à questão urbana, trazer um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas através desses pequenos gestos, dessas gentilezas urbanas, porque lá, por exemplo, o cliente, mesmo que ele não esteja no restaurante, ele pode sentar em um mobiliário urbano projetado por nós, contemplar lá o paisagismo que foi elaborado por Benedito Abud, que é uma grande lenda viva do paisagismo brasileiro, o frescor do próprio espelho d'água, enfim, o contexto geral do projeto. Então, acho que a grande satisfação é essa, é saber que você está colocando um pouco de qualidade de vida em cada intervenção arquitetônica e urbanística que você faz. Acredito que a grande sacada é essa daí. Parabéns, Léo! Sua assinatura é garantia de sucesso. Veja agora a visita que fizemos ao ateliê do artista plástico Francisco Eduardo. Quando eu era pequeno, toda criança gosta de cor, gosta de desenhar, gosta de pintar. Eu não fugi à regra, né? E gostei da coisa, me apaixonei de verdade, dizendo, eu quero ser isso aí. Eu tive outros empregos sem ainda saber que não ia viver de arte, né? Fui até inclusive vendedor de carro.
e não deu muito certo. Não era um bom vendedor. A partir de 98 eu resolvi viver de arte. Eu disse para mim mesmo, eu vou fazer um ateliê para mim. Eu vou montar um ateliê para mim. E comecei, né, dando aula. Comecei dando aula de desenho, pintura, que eu tinha técnica e realmente muita gente procurou. Gostei. E depois eu comecei a querer trabalhar sem ser dar aula, né? Eu queria realmente expor, eu queria ser artista mesmo, levar uma vida de artista mesmo, né? E comecei a fazer exposição na capitania, ganhei alguns prêmios pela Marinha, né? Inclusive eu expus fora também, não cheguei aí, mas eu expus fora, em Amsterdã, em Londres. Inclusive em Londres ganhei até um segundo lugar, uma medalha de prata, né? Eu dei uma pintura que eu fiz de uma moça andando na praia. E eles lá, uma coisa bem Brasil, né? Que eu gosto das coisas bem nossas, só pinto coisa nossa. A não ser que alguém me encomende algo de fora, tudo bem. Eu vivo de arte, então estamos na luta. E tenho parcerias com alguns arquitetos, né? E fora isso, alguém não estranhe, de repente eu estar numa praia, em algum lugar, desenhando eles lá, que eu gosto disso. Observar o cotidiano das pessoas. Tudo, a nossa paisagem, a nossa cor, a nossa luz, né? A luz do Brasil é muito bonita, muito linda mesmo. Eu me defino como um expressionista, ou seja, eu tenho uma certa deformação na figura, né? Na cor, na figura, na certa a composição em si, que tem uma certa cor, né? Um exagero da cor. E da deformação da figura, essa é o meu estilo atual. A minha técnica ela vai mais de tudo. Eu pinto aquarela, pinto óleo, painéis grandes, esses geralmente são mistas. Quer dizer, uma mistura de acrílico com outras técnicas, né? A gente chama isso de mista. Para mim, é minha vida. Que eu amo, que eu vivo diariamente, eu vivo em torno da arte. São cores, são formas. Olha, é muita coisa mesmo. Minha marca é uma temática bem brasileira. É samba, é praia, é essa alegria do povo brasileiro. Eu gosto muito disso, né? Isso é minha marca, é essa. Agora, eu me sinto realizado quando eu estou pintando. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem projeto para a Casa de Praia. Esperem! O melhor da arquitetura, decoração, design, paisagismo, arte, gastronomia e imóveis. Você encontra sábados às 9 horas da manhã aqui na TV Ponta Negra. Quem não gosta de passar o fim de semana na praia? Eu adoro. E se a casa for como essa projetada pela arquiteta Gracita Lopes, aí fica perfeito. Isso aqui é uma casa de praia, né? Uma casa situada
perto de Natal, mas é uma casa de praia, não é uma casa urbana. E foi esse o pedido dos clientes, era uma casa de praia. Mas queriam uma casa contemporânea, que fosse com linhas retas, essas coisas. Então o que é que a gente tentou fazer? A gente tentou imprimir o que é uma marca do meu trabalho, que é assim, você fazer um trabalho simples, clean, mas que ele seja aconchegante. Se você chegando aqui, você tem essa sensação, é uma casa contemporânea, sem telhados, mas assim, que tem um aconchego de uma casa de praia. E qual é a característica desse trabalho, que ele vem assim, se repetindo em outros trabalhos meus? É uma casa de planta simples, né? É uma casa com poucas paredes, é uma casa em que os vãos são muito abertos, né? Então, assim, casa que não tem pilar aqui no meio, que é uma coisa que é muito importante para a abertura dessa perspectiva, desse espaço, né? Dessa visão do mar que a gente tem. Então, assim, é uma casa simples para uma família de 3 filhos, né? Toda integrada, a gente tem estar, jantar, uma sala de TV, um lavabo, nessa parte de baixo, cozinha e um quarto de hóspede, e em cima a parte dos quartos. Foi usado apenas um tipo de mármore, e esse mármore é um mármore que tem um ótimo custo-benefício, é o Travertino Nacional. E ela foi enriquecida com a história deles. Então é uma casa que os móveis aqui, né, tem muito da história deles, as cadeiras, as coisas assim que eles já tinham, que foram trazendo, que foram acumulando ao longo dos anos. A gente comprou pouca coisa para essa casa, mas assim, arrumou de maneira harmônica, de modo que ela tem esse resultado. Essas portas feitas em vãos enormes, né, de madeira tipo frejó ou cumaru, né, que isso também humaniza a casa. Você pode observar que os vãos de janela, os vãos de porta são bem generosos. A porta da entrada, que é no elemento que eu gosto muito de usar, que é uma veneziana móvel, nessa veneziana pequenininha que remete a gente àquela coisa, não é um tabicão, é uma veneziana mesmo. Tem tudo a ver com o clima da gente, com essa coisa do tropical, essa coisa de passar o vento, de atravessar a casa. Tem um pé direito duplo que também ajuda muito nessa questão do conforto térmico, de você fazer o ar circular, do ar subir e a casa ficar mais refrescante, mais adequada às condições do clima que a gente tem por aqui. Uma escada de concreto, toda revestida de mármore também, mas que tem uma certa leveza. Corrimão também muito interessante, que é um corrimão de madeira que foi executado pela marcenaria que a gente trabalha. E é uma casa que me agrada muito. Eu não estou valorizando muito a luminária, eu estou valorizando a iluminação. Então, assim, você vai ver que são luminárias, na sua maioria, embutidas, né, que proporcionam o efeito para o espaço e não para ela própria. Apenas na parte do pé direito duplo a gente buscou uma coisa mais natural, mais regional, e usam as luminárias de palha, mas a iluminação é fundamental e é uma coisa também simples. A luminária não aparece, o que aparece é o efeito da luz. Tanto você pode viver bem essa casa, como você pode receber. Daí ela é um estar e um jantar, tudo integrado essa varanda. Uma casa para ser vivida, não só agora, o ano inteiro ela pode ser usada também. Parabéns, Gracita, projeto que acompanha as belezas do nosso litoral. Adorei! O programa de hoje está terminando, mas eu lembro que estamos 24 horas à sua disposição, pois é, em nosso portal casestilos.com.br. São vídeos, matérias, dicas e novidades do mercado, você encontra lá. Você também pode mandar um recadinho pelo Fale Com. Aproveite para nos seguir nas redes sociais. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Tenham todos um ótimo final de semana, hein? Beijos, até sábado. Tchau, tchau. Casa Estilos. Realização Hits Produções.